uma enorme satisfação aqui que nós faremos o 28º webinar Cogen Única sobre cenário de oferta e demanda de energia elétrica curto, médio e longo prazo. E, inicialmente, gostaria de agradecer aqui a recepção da CPFL. Nós estamos aqui no auditório deles, temos um pouco mais de 30 pessoas presentes aqui, e tem mais um público aqui online também. E é a primeira vez, né, Zilmar, que a gente retoma o evento, tentando voltar ao que era antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha, em média, 100 participantes, e a gente, com o tempo, vai retomando aqui, e por hora a gente vai no cenário híbrido. E hoje nós contaremos com a apresentação do Pedro Augusto, da CPFL, aonde nos trará suas visões aqui frente ao cenário energético, como que estamos de afluência, perspectiva de preços, oferta, demanda, e ao término da apresentação vai ficar disponível aqui para as perguntas. Vamos começar os debates. Ao término do evento também, a apresentação ficará disponível a todos os senhores, e o evento está sendo gravado, e depois o link da gravação será enviado, vai ficar no canal do YouTube. Agradeço novamente a presença de todos. Passo aqui para a Juliana, da CPFL, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Muito obrigada por quem pode estar aqui presente, né? Então, é uma honra, como grupo CPFL, poder estar aqui nesse evento, poder sediar esse evento. Então, é o 28º webinar da Cogen. Eu não sei se todos conhecem, mas a CPFL é uma empresa que tem 110 anos de história, faz parte do grupo State Grid. A gente está em todo o elo da cadeia, desde a geração até a comercialização de energia. Então, a gente presta serviços para o mercado regulado, também para o mercado livre e demais serviços, a exemplo de eficiência energética, descarbonização e infraestrutura. A gente agradece muito a oportunidade, né, de prestigiar esse evento e esperamos que seja um ótimo evento. Muito obrigada. Bom dia a todos. Pela Única, só tenho a agradecer a cooperação de sempre aí da Cogen, hoje aqui presencialmente na CPFL. É muito importante a gente tentar retomar esse contato mesmo presencial, esse seminário que a gente faz, tem uma grande participação online, mas é importante procurar rever os colegas, cada vez mais a gente tentar voltar a uma vida normal, né, Leonardo, de eventos presenciais. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo online e aqui presencialmente. Pela Única, é muito importante esse evento, que nós começamos já há alguns anos, de forma tímida, e hoje, normalmente online, tem sempre mais de 100 pessoas, 150 pessoas, às vezes 200 pessoas nos assistindo, né, Leonardo? Então, agradeço aí a presença de todos, tanto presencialmente quanto online. E, Pedro, muito obrigado aí por ser o palestrante. Nós vamos ser os debatedores, eu e o Leonardo aqui. Certamente a sua apresentação, num momento tão importante para a biomassa, para o setor elétrico, certamente vai nos instigar a trabalhar esse tema, que é aproveitamento da biomassa, que é aproveitamento das fontes renováveis, que é o andamento do setor elétrico, visando aí essa transição energética tão importante que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo, e as fontes renováveis, como a biomassa, certamente tem figura central nesse momento de transição energética. Parabéns de antemão, Pedro, parabéns à CPFL, muito obrigado aí pela cooperação com a Cogen. Ótima palestra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, compartilho aí das palavras da Juliana, né, como empresa em poder estar sediando o evento e também como palestrante do 28º webinar da Cogen e da UNC, tá? Bom, passar só rapidamente aqui pela agenda, né? A apresentação que a gente preparou tem uma etapa de contextualização, onde a gente vai comentar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 2 anos do setor elétrico, até para colocar todo mundo aí numa mesma página,
tá? E criar, né, o racional que a gente vai utilizar para discutir aqui o cenário energético. Depois a gente vai passar pelo panorama, né, do setor, onde a gente vai trazer aqui destaques, né, sobre cada uma das variáveis que compõem o cenário. Depois a gente entra numa etapa de finalização para discutir um pouco do preço, das tendências, tá, e dos desafios que a gente deve ter até o final do ano e no ano que vem também. Bom, então aqui a gente criou uma linha do tempo, né, para situar todo mundo. Lá em 2020, então, a gente veio de uma crise da Covid, né, uma crise sanitária que impactou a economia global e, consequentemente, também trouxe impactos na dinâmica da carga, né? Então, os isolamentos sociais reduziram ali a atividade da indústria e, inclusive, reduziram também a demanda dos consumidores, tá? Apesar de a gente ter tido já uma recuperação da carga acima da expectativa que se tinha para o período lá no final de 20, a gente inicia 2021 com um período úmido bastante crítico, tá? A hidrologia desfavorável e o operador, junto ao CMSE, decidiu ali por realizar o despacho fora da ordem de mérito. Essa crise ela se estendeu, tá? Então, no segundo trimestre de 21, a gente chega com uma situação dos reservatórios bastante crítica e com restrições hidráulicas adicionais sendo aplicadas, dificultando aí a operação do sistema. No final de 2021, a gente se encontra com um cenário, né, do Brasil, sim, com risco de suprimento de energia, e inicia ali uma contratação compulsiva de usinas termoelétricas através do leilão emergencial, PCS, que foi chamado de procedimento competitivo simplificado, para auxiliar aí na retomada dos níveis normais de armazenamento e recuperar as condições do sistema. Ainda, né, em 21, em outubro, a gente teve uma transição de período úmido bastante benéfica, então uma virada de cenário mesmo, e começamos ali a ter uma recuperação hídrica, tá, que foi puxada primeiro pelo submercado sudeste e depois por chuvas intensas no sul, apenas no segundo tri. Mas no meio do caminho, né, a gente teve um conflito de interesse que depois acabou se tornando uma guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia, que também trouxe impactos, né, para o setor brasileiro, alterando aí a expectativa de preços futuros, principalmente dos combustíveis térmicos, né, e falando do gás, do óleo. No segundo semestre de 2022, né, a gente chega ali com os reservatórios acima dos níveis previstos e agora, já em 23, a gente está com níveis recordes de armazenamento. Não, acho que não caiu. Só retomando aqui, ó. Bom, então, a gente traz aqui alguns highlights sobre o cenário de 2023, tá? Então, atualmente, a gente se encontra com o preço no valor mínimo regulatório, no PLD mínimo, pelo 11º mês seguido, tá? Então, caso a gente tenha aí mais um mês no piso, né, que é a expectativa conforme a CCE, a gente está falando acredito que seja o primeiro período com preço no piso por tantos meses, tá? Os níveis de armazenamento estão bastante elevados em relação aos anos recentes, tá? E a gente, caso o ONS confirme, né, a expectativa de finalização de junho, assim que os dados forem consistidos, né, a expectativa é que a gente tenha o maior valor ali de que a série histórica foi iniciada, tá, em 1999. Isso tudo apenas 2 anos, né, da última crise hídrica que ocorreu ali na transição de 2021. Tá? Além disso, né, a gente trouxe aqui outro destaque em relação à bandeira. Desde maio de 2022, a gente está com a bandeira tarifária verde, depois de 8 meses, então, consecutivos na bandeira de escassez hídrica, lá durante o período de 2021, a gente passa, né, após a finalização da crise, para a bandeira verde, e desde então a gente permanece com a bandeira. Tá?
A gente trouxe aqui também alguns destaques sobre as condições do sistema para junho de 23, tá? Então, os níveis de armazenamento para o SIM estão em torno de 87% da sua capacidade total. A ENA projetada, né, para junho de 23 ficou ali em torno de 82%. O cenário de carga está sutilmente abaixo do PEN, né? Então, um desvio de 1,3% abaixo da projeção quadrimestral do operador. E o GSF ali em torno de 80%. Então, voltando nas variáveis principais que estavam sendo comentadas, né? Cada uma delas agora vai ser detalhada, né? Com o intuito da gente conseguir trazer os principais destaques do cenário, tá? Então, falando um pouco agora sobre hidrologia, né? Desde 2020 para cá, a gente teve um período de afluências abaixo da MLT, né? Elas estão destacadas ali no gráfico no canto esquerdo superior, onde as colunas ali representam um desvio da ENA realizada contra a MLT. E a linha, né, é a trajetória do armazenamento. Então, o que a gente observa ali é que até outubro de 20, até outubro de 21, a gente ficou com as afluências todas ali apresentando desvios negativos, né, em relação à MLT, e apenas a partir de outubro a gente teve uma alternância dos cenários, né, entre os adversos e benéficos para o sistema, que possibilitou, né, junto a outras medidas do operador, então, alteração de critérios de segurança de rede, né, passando ali para a operação da transmissão do critério de N-2 para N-1, despacho fora da ordem de mérito, tá? Isso, né, junto com a melhora do cenário hidrológico, possibilitou aí a elevação dos armazenamentos para casa dos 87%, que é o que temos hoje, tá? A hidrologia do mês de junho, né, ela está projetada ali para fechar em 82%, e a mensagem que a gente tentou trazer aqui, né, que até então, né, até de janeiro a maio, a gente está com uma ENA acumulada em 100% da MLT, tá? Então, é uma média bastante elevada, acima do observado para os últimos anos, e que, quando a gente olha o acumulado de ENA anual, né, que está sendo representado no gráfico do canto direito inferior, a gente observa uma redução pequena do que era esperado de ENA até o mês de junho, tá? Que era ali em torno de 67%. E até hoje temos aqui uma perda apenas de 1,3%, finalizando junho na casa de 65%. Tá? Esse gráfico é bem interessante porque ele destaca que de janeiro a abril a gente já tem aí 52% do que é esperado de ENA para o ano, tá? Conforme é indicado ali pela MLT, e a gente chega em junho com uma perda pequena, tá? Em relação à expectativa, em relação à média histórica. Tá? Em anos anteriores, né, a gente via que, desde o início do ano, né, valores realizando abaixo da MLT, tá? E a gente já chegava ali no período seco com carregamento, um acumulado de ENA aqui, uma perda bem mais elevada, e que indicava ali uma entrada para um período seco, sem chance de a gente recuperar ali em termos de hidrologia. Tá? Então, esse ano, a evolução, a hidrologia veio muito boa, né? As perdas são pequenas e a gente ainda tem reservatórios bastante elevados para enfrentar o período que está por vir. Tá? Bom, falando então dos reservatórios, né? Do armazenamento, armazenamento do SIM como um todo está com 87,5%, né? A expectativa é que ele feche no mês de junho ali, próximo desse valor. A gente traz aqui um mapinha, mas para mostrar significando capacidade de armazenamento do SIM, como ela é composta. Tá? Então, a gente tem aqui o supermercado Sudeste, que representa 70% da capacidade de armazenamento do SIM, e junto ali ao Nordeste, tá? Eles compõem os maiores reservatórios, tá? do sistema. Tanto o subsistema Sudeste quanto o subsistema Nordeste estão apresentando aí níveis bastante elevados de armazenamento. O Norte e o Sul também, né, apesar deles contribuírem menos ali para o sistema como um todo, tá? Esse é o nível mais elevado desde que a série histórica começou a se formar, para o mês de junho, tá? Então, a tendência é que a gente tenha um bom período seco, sem dificuldades
para atendimento da carga, da demanda. A CCE, inclusive, publica, né, mensalmente uma expectativa, né, de finalização do ano. Então, aqui a indicação oficial, né, pela CCE é que em dezembro de 23 a gente atinja ali os reservatórios a um nível de 72%, tá? Seria o nível mais elevado também para um fechamento de ano, tá? Então, a gente estaria abrindo 2024 com uma situação também bastante benéfica em termos de armazenamento. Bom, então falando um pouco aqui sobre ENA, falamos também sobre armazenamento, a gente passa agora para a geração hidráulica. Então, o destaque que a gente trouxe aqui, né, que a gente está há 5 meses, tá, com a geração bastante elevada, né, e o GSF apresentando o secundário, próximo de apresentar energia secundária. Tá? Foi só geração? Não, né? Não foi só geração hídrica, a gente também teve a contribuição da exportação hídrica por EVT, né? Que também ocorre dentro do mecanismo de realocação de energia, do MRE, e também impacta o GSF. Tá? A expectativa para o junho agora, tanto da geração quanto da exportação de energia, é de redução. Tá? Então, a própria CCE indica aqui que o fator do GSF deve ficar em torno de 80%. E aí, saindo um pouco da geração hidráulica, falando um pouco mais sobre exportação de energia, né? A gente trouxe aqui um histórico que comenta um pouco da exportação de energia, né? Ela se iniciou ali em novembro, ficou ali em torno de 400 megas só. Nos meses de novembro e dezembro, ela foi apenas atendida, né, a carga do Uruguai e da Argentina foi apenas atendida por fontes termoelétricas, então a gente estava utilizando ali a geração de algumas usinas térmicas para atendimento da demanda dos países vizinhos. E em janeiro, por conta ali da situação hídrica, está muito benéfica, a gente passa a ter vertimentos mais acentuados e a gente utiliza então do mecanismo de EVT para estar exportando essa energia para os países. Tá? Esse mecanismo do EVT, ele utiliza ali a energia vertida turbinada para geração, né, e para exportar, para atender ali a Argentina e o Uruguai. Esse mecanismo, ele contribui, né, para o GSF e alivia, tá, todo o MRE. Então, não é um agente único que é beneficiado pelo mecanismo, e sim todo o MRE. Então, em fevereiro, né, a gente permanece com essa geração hídrica, né, para exportação, que atinge ali uma média de 1,4 GB, então um montante bastante elevado. E a partir de março, tá, o montante, apesar dele ter elevado novamente, chega ali próximo a 1,6 GB, mas ele passa a ser composto novamente por uma pequena parcela proveniente de fontes termoelétricas. Tá? Então, aqui a gente trouxe o acompanhamento dos últimos meses, né, para mostrar que com o final do período úmido, né, conforme a gente vai chegando no final do período úmido, essa energia, né, exportada, energia hidráulica exportada, ela se reduz, até porque a gente passa a ter um menor vertimento. Tá? E toda essa dinâmica de exportação também depende ali da carga da Argentina e do Uruguai. Tá? Então, tem também o impacto da necessidade de energia por parte dos países vizinhos. A expectativa para junho é que a gente tenha uma redução aqui dos valores exportados por energia vertida turbinada. É lógico que o ONS vai procurar aproveitar para realizar essas exportações, caso a gente tenha uma chuva pontual, né, que gere vertimentos, né, mas a tendência agora com o fim do período úmido é que esse volume ele se reduza ou até pare de existir. Tá? Já a exportação por fontes termoelétricas vai depender mesmo da necessidade dos países vizinhos por energia, ela pode ser mantida ali ainda durante os próximos meses. Bom, já fazendo essa ponte com a geração térmica, né, desde novembro de 22 a gente tem aí o atendimento da demanda do SIM, sendo composto ali pelo despacho de térmicas inflexível, tá? Então, nenhum despacho adicional de fonte termoelétrica foi observado durante todo esse período, né, de novembro de 2022 para cá.
ele ficou restrito à inflexibilidade das usinas termoelétricas. Lógico que a gente teve a exportação, né, mas aqui não foi para atendimento da carga do SIM. Então, comentando aqui apenas sobre o atendimento da carga do SIM, o despacho térmico ficou restrito aí à inflexibilidade contratada. Tá? Ele foi em torno aqui do último mês, totalizou aí cerca de 5 GB, 23% da nossa capacidade termoelétrica. Tá? E por conta desse despacho ter sido reduzido, a gente não observou nenhum despacho por ordem de mérito, fora da ordem de mérito, por restrição elétrica. Os encargos também sofreram uma forte redução. Tá? Então, aqui a gente tem um acompanhamento dos encargos, que durante o período de crise foram bastante elevados por conta do despacho fora mérito, mas que agora, durante o ano de 23, ele já está ali próximo a zero, e a expectativa, né, por parte dessa CE é que esse encargo permaneça abaixo, tanto para o final de 23 quanto durante o ano de 2024, por conta do excedente energético que a gente tem e dos níveis de reservatório. Bom, outra variável que a gente acompanha bastante aqui nessa PFL é a geração eólica, tá? Então, aqui a gente trouxe um acompanhamento da geração eólica Nordeste, desde janeiro até junho, tá? A gente inicia o ano ali com uma geração mais elevada durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Tivemos uma redução, né, uma quebra ali da tendência durante o mês de abril, mas agora, nos meses de maio e junho, quando a gente já inicia aqui o período da SASO eólica, a gente já tem os valores bastante próximos aqui do esperado pelo modelo. Tá? Esse gráfico da direita, ele está aqui para mostrar, né, a variação diária, horária da geração eólica. Aqui a gente destaca, né, essa variação bastante elevada do vento, né, e consequentemente da geração eólica. Esse gráfico ele está aqui com o intuito de destacar que, apesar de a gente estar com o preço no piso, né, no último ano, desde 2018, o INSS-CCE, a IPE vem concentrando esforços significativos ali no modelo horário, no modelo DECEM, e que dentro desse modelo a gente consegue extrair também projeções bastante ricas ali sobre a projeção eólica ali para os próximos dias e também de outros fatores importantes aqui para a composição do cenário, como a carga. Tá? Bom, então, passando agora para o cenário de demanda, né, para a carga, a gente trouxe um gráfico para tentar mostrar o crescimento da carga, como ele se comportou no período de 2017 e 2023. Então, cada uma dessas linhas que vocês estão observando no gráfico são revisões quadrimestrais da carga, tá? Que o INSS publica quadrimestralmente, enfim, e elas atualizam a expectativa de carga para os próximos 5 anos. Tá? O que a gente observa é que a carga observada está bastante abaixo, tá, do que vem sendo projetado pelo operador. Então, de 2017 a 2023, o crescimento é de apenas 1,2% ao ano, enquanto o crescimento esperado para esse ano é de 2,3%, e para os próximos 5 anos o crescimento médio é em torno de 3,2%. Tá? A gente trouxe esse destaque aqui porque a gente hoje já se encontra com um cenário de sobreoferta e, a depender da realização da demanda para os próximos anos, né, caso ela siga aí o crescimento da carga observado e não projetado pelo operador, esse cenário pode inclusive se agravar. Tá? Na última projeção quadrimestral, o ONS não realizou tantas alterações aqui na projeção de carga no caso de maio a dezembro, né, ficou bastante fininha com a projeção inicial. Isso porque as variações de PIB acabaram se compensando aqui entre os anos, então eles passaram a ver um cenário com crescimento maior para 2023, mas mais tímido aqui nos períodos de 24 e 25. Essa revisão de carga ela vai ser realizada novamente em agosto, né, e passa a ter vigência durante o mês de setembro. E nela a gente vai ter aqui a atualização da carga para os próximos, o último, né, período do ano, né, de setembro a dezembro, e também a atualização desses valores para os próximos 5 anos. Bom, até aqui então a gente tratou cada uma das variáveis que compõem o cenário.
a gente trouxe aqui mais alguns slides para falar um pouco da composição da matriz elétrica e como ela deve mudar aqui ao longo dos anos, né, com essas tendências que a gente tem no setor. A matriz hidráulica brasileira, né, ela é predominantemente hidráulica, mas ela está apresentando aqui um crescimento acelerado de fontes renováveis e de não controláveis, principalmente. Tá? Então, o destaque que a gente queria trazer aqui é que hoje a nossa matriz ela tem aqui cerca de 58% de potência hidrelétrica, né, e mais um pedacinho ali de térmico, que totalizam ali cerca de 72%. Tá? Por que eu estou tratando aqui as fontes hidráulicas e térmicas de forma conjunta? Tá? Porque são fontes que são controláveis pelo ONS, elas são despacháveis. E com esse incremento de renováveis, essa parcela despachável de energia, tá? Ela se reduz quase que em 15%, tá? Até o final de 2026. Isso traz complexidade, tá? Para a operação do ONS no atendimento da carga também, tá? Por conta da penetração aí maior das fontes renováveis e o crescimento da eólica e da solar. Então, aqui, o potencial de crescimento da fonte eólica e solar, né, de acordo com o PDE, é de 29,5 gigas para 44 gigas em 5 anos, né? Uma elevação aí grande, né? Então quase dobrando a capacidade, né? O potencial, a capacidade instalada e o potencial de geração dessas fontes. Tá? O que está sendo bastante colocado em pauta esse ano, né? É que os investimentos em transmissão eles são necessários, né? Para conseguir escoar toda essa energia renovável da região Nordeste para o Sudeste. E para esse ano eram previstos 3 leilões de transmissão. O primeiro deles já foi realizado, né? Ocorreu aí na semana passada. O segundo leilão de transmissão deve ocorrer até o final do ano. E provavelmente o terceiro que estava previsto vai ser postergado para 2024. Tá? Eu vou passar um slide aqui para continuar os comentários em transmissão, né, já que a gente já iniciou esse assunto. Para o segundo leilão de transmissão, né, está previsto aqui a entrada do bipolo Graça-Aranha, que conecta a região Nordeste à região Sudeste, criando um fluxo quase em paralelo aqui com o corredor da FNS, que já é bastante conhecido no setor. Esse bipolo ele tem a capacidade de escoamento de cerca de 5 GB de geração e deve auxiliar bastante ali, principalmente durante o período da SASO eólica, tá, no segundo semestre. Ele deve entrar, então, no segundo leilão, que deve ocorrer agora esse ano, e para tentar mostrar aqui um pouco dos ganhos que a gente deve ter no sistema, a gente trouxe aqui alguns dados do próprio PDE, que é publicado pela EPE. Os ganhos de exportação no Nordeste devem ser na casa aqui de 20 GB, tá? Então, hoje, com o sistema do jeito que está, a gente tem em torno de 13 GB, e a expectativa é que ao final de 32, né, depois de dezembro de 32, a gente chegue ali com 30, capacidade, né, de exportação de 30 GB de energia. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a expansão da oferta CL. Tá? A gente acompanha aqui nessa PFL, né, acho que é um assunto que está bastante quente no setor, sobre a previsão, né, de energia, a expansão da energia ACL. A ANEEL ela tem um acompanhamento bastante próximo, né, dessa entrada, né, de novas usinas, então a ANEEL possui um acompanhamento da oferta CL, né, de usinas que ainda não entraram não iniciaram construção, tá? Então, o ONS até hoje, ele apenas representa as usinas do ACL que já iniciaram construção e tem uma viabilidade alta de entrar em operação, tá? O problema aqui é o seguinte, tá? Em setembro de 2021, o sistema da ANEEL indicava ali cerca de 25 GB de potência, né, para entrar ali até 2028. E quando a gente consulta esse mesmo banco de dados agora em junho de 2023, a gente observa um montante, né, praticamente 4 vezes maior, tá? Então, 117 GB de potência instalada. Tá?
o Ministério de Minas e Energia, né, tinha solicitado para que o ONS e a EPE iniciassem estudos para a inclusão dessa oferta nos modelos de planejamento, né, da operação e expansão. Então, foram feitas 2 propostas ali pela ANEEL. A primeira delas considera que a inclusão apenas das usinas que possuem CUSD ou CUST e licença de instalação, e a segunda proposta considera apenas as usinas que possuem contrato de compra e venda de energia de longo prazo, né, que é chamado de PPA. As propostas são bastante distintas, tá? Uma delas finaliza aqui o horizonte com cerca de 6 GB, enquanto a outra fica ali em torno de 1 GB apenas, tá? De inclusão. Então, isso está sendo estudado pelo ONS. O ONS iniciou aqui uma operação sombra para detalhar a inclusão, né, e o impacto da consideração dessa energia nos modelos. Atualmente, né, a gente tem aqui grandes variações mensais, tá, de um mês para o outro. Então, a ANEEL atualiza o banco de dados e o ONS está realizando estudos. Essa é uma forçante que, caso ela seja aprovada, ela pode contribuir para a manutenção do preço em níveis mais baixos. Tá? E os montantes também variam muito aqui no mês a mês. O que a gente observa é um crescimento acelerado em cada revisão aí do banco da ANEEL. Bom, além dessa oferta que está em estudo, né, a gente tem também a inclusão da MMGD. Recentemente, foi aprovada, né, a consideração da MMGD existente dentro dos modelos de planejamento. E em janeiro de 24, né, não só a MMGD existente, mas também a parcela de expansão, tá, vai ser considerada dentro dos modelos de projeção. Para isso, né, foi necessário todo o trabalho do operador para adequar ali a carga global e considerar a MMGD estimada dentro da demanda a ser atendida. Tá? A MMGD ela é como se fosse um sistema isolado, tá? Então ela não era vista antes e ela vai passar a ser considerada. Para isso, né, é necessário incluir a MMGD tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Tá? E aqui, né, o ONS já apresentou alguns estudos também para identificar o impacto, né, da consideração da MMGD nos modelos. Hoje, a gente tem um incremento de cerca de 6 GB de geração até 2027. Tá? Em fevereiro de 23, esse montante final era de 4.400. Então, outra oferta de energia que está crescendo rapidamente e que nesse mês já atinge 22 GB ali no acompanhamento da ANEEL. Bom, tendo feito esses destaques, né, um pouco sobre a composição da matriz e também sobre a expectativa que se tem em relação à oferta, tanto a CL quanto a MMGD, a gente traz aqui um pouco da tendência de preço, que é a seguinte, né? Então, para contextualizar, né, a gente tem aqui desde setembro de 22, né, o preço está no piso. Então, lógico que a gente tem esse degrau aqui, que é a atualização do PLD mínimo, tá, de 22 para 2023, mas ele está aí pelo 11º mês, sem variação horária ou descolamento sobre o mercado, se mantendo aí no preço mínimo regulatório. Mensalmente, né, a CCE também publica ali os estudos encadeados que trazem um pouco de tendência de preço. Então, no canto direito, a gente tem ali a projeção de PLD que a CCE realiza utilizando a precipitação, né, dos anos de 2011, 2012, e no gráfico de baixo a gente tem aqui a mesma simulação, mas com a precipitação para o período de 2021, 21 e 22. São 2 períodos adversos, né, onde a gente teve a precipitação bastante abaixo da média, mas mesmo considerando, né, esse cenário adverso de chuva, né, cenário climático adverso, a gente tem aí a manutenção do PLD no piso até pelo menos agosto de 24. Tá? Lógico, né, que fatores externos, né, como cenários de era adversa, elevação da carga, podem aí impactar na dinâmica do PLD. Bom, pessoal, tentei sair um pouco da minha zona de conforto aqui para trazer um pouco sobre a expectativa do El Niño, né, e como isso impacta o setor. O El Niño, ele é um fenômeno climático, né, que é definido ali pelo aquecimento das águas do Pacífico,
tá? Esse fenômeno ele impacta o regime de chuvas em todo o mundo, né? Mas aqui a gente vai detalhar um pouco só dos impactos que a gente para o setor elétrico no Brasil, tá? Bom, em março de 23, né, a gente estava saindo ali de um cenário de Laninha, tá? Então a gente iniciou o ano com um cenário de Laninha e a NOAA, né, junto do CPC, que são institutos de estudo ali americanos, né, já indicavam aqui que ao sair de um cenário de Laninha recorrente, né, então a gente teve aí 3 cenários de Laninha consecutivos, a gente podia ter tanto cenário de El Niño como cenário de Laninha, ou então também aí cenários onde a gente estaria em neutralidade. Então não tinha um viés ali de olhando o histórico, né, do que aconteceria após 3 laninhas consecutivos, tá? Alguns meses atrás, eles já indicavam que as tendências estavam apontando mais para um cenário de El Niño, e aqui em maio, a projeção já considerou ali o El Niño como provável, e hoje, né, ele já está presente, e a gente já está ali sendo impactado por ele. Lógico que ele está numa transição, né, ele ainda não atingiu uma anomalia elevada, mas para os próximos meses, né, a expectativa é que o El Niño se fortaleça e passe a ter um impacto mais visto, né, mais detalhado e mais presente nas condições climáticas de chuva. Então, qual é o impacto que o El Niño traz? Tá? O El Niño é um fenômeno que ele impacta de forma positiva aqui a região sul, né? Então, a tendência é que a gente tenha aí chuvas mais expressivas durante os próximos meses, tá? E ele também impacta de forma negativa, né, a região norte, gerando uma subsidência, uma redução de precipitação aqui na região norte e nordeste, tá? A região sudeste, ela não tem um impacto bem definido, tá? O que os artigos indicam é a presença de temperaturas mais elevadas, tá? Não necessariamente o impacto aqui vai ser no regime de chuvas. Então, para isso, para exemplificar, a gente trouxe aqui 4 tabelinhas, tá? Que é o acompanhamento da AENA por quadrimestre, tá? Em cada um dos anos, por submercado. E aqui a gente selecionou os últimos anos em que a gente teve aí o El Niño presente, tá? Então, a gente observa que a gente tem o potencial de ter o sul ali atingindo até 230% durante o quadrimestre de setembro a dezembro, né, que foi o que a gente observou aqui no ano de 2009. 2015 também, né, a gente teve aqui uma era bastante elevada no sistema sul, mas ainda existe uma variabilidade, né? O El Niño ele não define todo o regime de chuvas, a gente ainda tem outros fenômenos que podem impactar, tá? Então, a tendência é de uma elevação aqui dos volumes de precipitação na região sul. E a tendência contrária está aqui na região norte, né, onde, de forma majoritária, aqui, né, na maioria dos anos, a gente tem uma redução significativa das afluências da região norte. Bom, é isso. Eu vou passar agora para a parte de mudança na modelagem, tá, para 23, 24. Então, da mesma forma que a gente tem que acompanhar as variáveis aí do cenário do sistema, a gente também acompanha aqui a questão das mudanças de modelo. E aqui eu já comentei algumas, né, durante a apresentação, mas elas estão todas citadas aqui. Então, a primeira delas é a inclusão da expansão de MMGD no modelo, já foi aprovado. A gente está hoje com uma operação sombra do NS, a data de entrada é em janeiro de 24, e aqui ela gera um aumento de oferta intermitente, né, não controlável, que deve reduzir o PLD. Tá? E esse número ele cresce em todos os meses, né? Então, a gente já apresentou aqui na operação sombra, mês a mês o ONS e a ANEEL estão utilizando aí valores cada vez mais elevados. Depois a gente tem a inclusão de projetos ACL, né, de obras que não iniciaram a construção dentro dos modelos de planejamento. Isso ainda está em avaliação pelo ONS, pelas instituições, né, que estão estudando aqui a inclusão ou não. Caso, né, eles decidam por incluir aí a
a oferta séria de obras não iniciadas, isso aumenta a oferta e ajuda a pressionar a LD para baixo. Esse assunto ele ainda depende de diversos pontos, né? Então tem toda a discussão regulatória ali em torno do dia do perdão, né? Se incluir, o quanto que a gente inclui, qual critério utilizado de inclusão, tá? Então é um assunto que tem ainda bastante incerteza. Incerteza de mercado é alta e talvez, né, existe o risco dele não ser aceito, tá? Então a gente pode, como a gente pode não ter a inclusão ainda dessa oferta séria dentro dos modelos de planejamento. Depois a gente passa aqui para os próximos 3 aprimoramentos que estão ali com prioridade dentro do ciclo CEPAMP. O primeiro deles é a modelagem estocástica para fontes renováveis dentro do modelo New Wave. Então, o que isso significa, né? Hoje o modelo New Wave, ele enxerga apenas um cenário de geração eólica, tá? Com esse aprimoramento, o modelo passaria a gerar 2.000 cenários sintéticos de vento, né? Ou seja, ele teria 2.000 cenários de geração eólica, e ele passa a representar mais uma incerteza dentro do modelo de planejamento para otimização. Os estudos da CEPAMP demonstraram baixo impacto nos preços médios, tá? E não existe, né, necessariamente uma correlação entre os cenários de ENA que são gerados e os cenários de vento. Então, pode ser, né, durante a geração de cenários, que a gente tenha um cenário eólico elevado junto com um cenário de chuva elevado na região norte e nordeste. Isso aumentaria a dispersão do preço, mas não necessariamente o preço médio gerado depois pelo DECOMP. Tá? Mas é um aprimoramento da função de custo futuro que passa a considerar aqui uma incerteza a mais dentro do modelo New Wave. O segundo aprimoramento é o New Wave híbrido, né, que nada mais é do que a modelagem individual das usinas hidrelétricas por um período de 12 meses. Tá? Esse aprimoramento ele é bastante importante, né? Ele traz um detalhamento maior para o New Wave e ele faz com que o New Wave enxergue ali uma disponibilidade hidráulica mais realista. Tá? O modelo, então, ele passa a otimizar e utilizar melhor a água. Esse aprimoramento específico, né, apesar de ser bastante importante, tanto as instituições, né, quanto as empresas terem concentrado bastante esforço para a implementação dele, né, os estudos ainda estão preliminares e estão sob validação. Tá? Já foram publicados alguns estudos, né, sobre estudos de backtest, mas ainda estão sendo realizados validações, né, estudos para definição de critérios técnicos, né, como a penalidade da violação de restrições mínimas, que alteram de forma também bastante significativa o resultado do modelo. Então, esses 2 aprimoramentos aqui, né, eles estão passando pelo ciclo CEPAMP. A gente teve algumas reuniões aí durante esse mês, eles têm que ser aprovados ali, ou não aprovados, né, até dia 31 de julho, para que sejam considerados no modelo até em janeiro de 24. Tá? E com eles, né, tem aí a recalibração do parâmetro do CEVAR. Então, dentro desse mesmo fórum está sendo estudada a necessidade de recalibração ou não dos parâmetros de aversão a risco do modelo, tá? Principalmente por conta da inclusão dessa segunda modelagem aqui das usinas hidrelétricas. E um outro fórum que acontece fora do âmbito CEPAMP, né, que está ali dentro do grupo de trabalho no ISCCE, é a revisão do CVU das usinas térmicas, né, o CVU estrutural. Então, hoje, o modelo enxerga o CVU conjuntural apenas dos primeiros 2 meses e depois passa a utilizar o CVU estrutural que foi definido na época do leilão. Então, por conta da defasagem do preço de combustível, da distância em que ocorreu o leilão, os leilões das primeiras termoelétricas, está sendo estudada aí a revisão desse custo e, consequentemente, a consideração deles no modelo. Tá? Bom, para finalizar, a gente trouxe aqui um slide com as tendências e desafios, né? Então, a gente cita aqui alguns pontos que é de atenção para esse ano e para o ano que vem. Então, a gente tem aí alguns assuntos que já estão em alta por um tempo, aí, tanto a agenda de modernização do setor elétrico, abertura de mercado primeiro para os consumidores de alta tensão, né?
a própria mudança dos modelos de planejamento, tá? Esses valores já foram bastante explorados. A gente só trouxe um comentário aqui sobre a mudança dos modelos nos modelos de planejamento, que parte delas, né, parte dessas alterações, elas podem reforçar aí a tendência da manutenção do preço baixo, tá? E potencializar a volatilidade conjuntural, tá? Tanto a inclusão aí da representação das fontes intermitentes, né, quanto a possível recalibração do cenário pode aumentar a volatilidade, tá? E depois da direita, né, a gente trouxe alguns assuntos aqui que, apesar de a gente estar com esse preço estável e baixo, a gente tem que olhar com cuidado, né, com carinho, para que a gente entenda, né, e se proteja de possíveis riscos do setor. Então, o primeiro deles é o cenário de crescimento no ambiente livre, né, que foi impulsionado aí, por aspectos conjunturais, né, pelo desconto, desse montante, né, de energia, né? Quanto desses empreendimentos realmente vão ser finalizados, né? Quantos vão realmente entrar? Ou quantos vão ter a sua outorga ali, né, realizada? Isso vai ser considerado dentro dos modelos ou não, né? É benéfico para o planejamento, para a expansão do sistema? Então, essa é uma segunda discussão, né? Um braço dessa discussão, que está associada aí também a outras incertezas regulatórias, como, por exemplo, o dia do perdão. Dado esse crescimento que está sendo visto na CL, né? São necessários ali os leilões de capacidade de transmissão, que são uma solução, né, para atender essa intermitência dessas fontes eólicas, até da energia solar também, tá? Mas eles vão ser efetivos, né, vão ser eficientes. Hoje foi publicado, né, algumas semanas atrás, a notícia de que o leilão de capacidade seria postergado para 2024, e a gente tem aí os leilões de transmissão também, estão sendo realizados, né, mas um deles provavelmente vai ser postergado também para o ano que vem. Sem falar, né, que esses leilões de transmissão, essas obras são bem complexas e o tempo de construção delas é superior à entrada dessas usinas aí do ambiente livre, tá? Então, os leilões de transmissão que estão sendo realizados agora têm expectativa de conclusão de obras apenas ali em 2029, enquanto isso você tem uma oferta CL crescendo até 28, né? Depois a gente destaca aqui a influência da El Niño durante a primavera. A gente detalhou aqui, comentou um pouco sobre os possíveis impactos durante o período úmido, tá? Então, em anos de El Niño, normalmente a gente tem aí, pequeno atraso, uma perda de qualidade no período úmido. E outras discussões aqui também são regulatórias e políticas, né, que a gente pontuou aqui na renegociação do anexo C de Itaipu e também as discussões acerca do PLD mínimo, né? Estão sendo discutidas ali mudanças metodológicas, atualizações de valor. Então, essas são algumas incertezas para o ano de 23 e 24 que a gente tem que ficar atento, né? Apesar do preço estar no piso. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi uma excelente apresentação aqui, muito rica, com informações que você nos trouxe de oferta, carga, os parâmetros aqui do PLD, possíveis alterações na metodologia de cálculo aqui do PLD, de regulamentação, aspectos climáticos. Isso aqui acho que já despertou várias perguntas aqui que as pessoas enviaram no chat, mas antes de passar para essas perguntas, gostaria de passar aqui para o Zilmar para fazer as suas colocações e, na sequência, também, as pessoas que estão aqui no público têm um microfone aqui também. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, posso levantar a mão e se identificar falando o nome da empresa, por favor. Obrigado. Obrigado, Leonardo.
Só um pouquinho. Isso. Parabéns, Pedro, pela apresentação. Muito importante você trazer temas tão atuais. Não é à toa que esse seminário que a gente promove agora, estamos com mais de 130 pessoas nos assistindo. A importância que tem de você trazer informações atualizadas todo mês, mesmo que seja o mesmo tema, que é o mercado, como no curto prazo, médio prazo, como está. A gente aqui, a Única e a Cogem, nós decidimos sempre trazer o mesmo tema, porque todo mês está mudando, né? Você trouxe, como bem disse o Leonardo, vários temas. Um dos temas que eu achei bastante interessante foi a questão do El Niño, né? Embora haja ainda bastante incerteza, mas me parece, você pode me corrigir, ontem fechamos aí os reservatórios no Sudeste com 86% de armazenamento, né? Um dos melhores índices nas últimas décadas. Porém, também li uma reportagem, você citou a NOAA, de que há 25% de chance de termos um super El Niño. A impressão que eu tenho, que você mencionou, né? Parece que os modelos já capturaram isso, a questão do El Niño. Mas, se for algo como tão extremado, nesses 25%, ainda assim estaremos numa zona de conforto? Você acha que você pelo menos pensou, olha, se vier esses 25% de um super El Niño, talvez mexa um pouquinho nesses preços de curto prazo, na oferta, ou não? Estamos tranquilos? Ou é muita incerteza, não dá para responder mesmo, Pedro? Bom, obrigado pela pergunta. De fato, caso a gente tenha aí um El Niño forte, né, os efeitos aí eles vão ser destacados, né, os efeitos vão ser mais elevados, mas algumas simulações até que a própria CCE realiza, e a gente também reproduz aqui algumas internamente também, indicam que mesmo com uma precipitação ali de períodos adversos, né, como de 11, 12 ou 20, 21, indicam aí que seriam um dos piores períodos de chuva, né? Eles indicam que os armazenamentos devem fechar ali, pelo menos acima de 55%. Então, acredito que mesmo com o cenário de El Niño, a gente ainda, um cenário adverso de precipitação, né, seja por conta do El Niño ou por conta de outras condições climáticas que também podem impactar até o final do ano, que a gente finalize, a expectativa é que a gente finalize com um armazenamento positivo. 55% já é um valor elevado quando a gente compara com os anos recentes, né? 72% ele seria, que é o indicado pela CCE, seria o recorde, superando o armazenamento do ano de 2009. Em novembro, chegamos a menos de 20% no Sudeste, né? Em 2021. Então, se chegarmos nesse patamar, mesmo com super El Niño, parece que ainda é uma zona de conforto em termos de curto prazo, né? Uma pergunta, vou antes passar aí as 4, 5 perguntas que temos público, Pedro e Leonardo, queria perguntar, você falou bastante sobre micro e mini geração distribuída. Também li uma reportagem há algum tempo, mas acho que não deve ter mudado. Por exemplo, na área de concessão da CPFL, MMGD já representava mais de 10% da carga. Se olhar o dado que você passou, nós temos menos de 200 gigawatts instalados no Brasil, de potência outorgada hoje, e 22, quase 23 giga de MMGD. Então, esse cenário não é só da CPFL, deve ser no Brasil inteiro. E você mostrou um dado com relação a até 2027, 2028, da micro e mini geração distribuída. Você tem algum estudo que você possa comentar se isso realmente, se essa penetração da micro e mini geração distribuída vai até quando? Ou tem um ponto de estagnação em que todo mundo, ou quem pode ter um painel já tem? Como é que vai essa evolução? Hoje, acho que já foram todas as perspectivas, né? 22 GB, 23 GB em 2023. Olho lá da IPE, acho que você passou, né? Em 28, em 2028, um patamar que talvez seja furado também. Você tem algum trabalho? Como é que você pensa? Qual que é a capacidade de penetração da micro mini GD na área de concessão da CPFL
os próximos anos? Você tem algum ponto que você possa trabalhar? Bom, eu não trouxe aqui números, tá, dentro do material, mas realmente a CPFL tem uma das áreas mais promissoras ali para inserção de GT. Tá? Em termos ali de estudos, tá, o próprio INES e CPE apresentam ali alguns estudos. O INES trabalha ali dentro do horizonte dos 5 anos, e nesse horizonte dos 5 anos a gente ainda não vê uma estagnação do crescimento, né? Pelo contrário, a gente chega ali no final do horizonte com crescimento elevado, atingindo cerca de 6 GB no 5 como um todo. Tá? A EPE tem estudos com horizonte mais estendido, agora eu não tenho números aqui, né, mas depois qualquer coisa após a reunião a gente pode encaminhar os dados que a EPE publicou já, mas existe sim uma estagnação, mas não no curto prazo, tá? Ela está mais para frente, ali no médio prazo, só que agora ó, o ano em que o crescimento estagna eu não tenho aqui para compartilhar. Não, independentemente do número, só de você dar essa perspectiva, né, que de repente a gente pode pensar que, olha, ano que vem vai estagnar. Não, isso vai permanecer no médio prazo, talvez aí o ponto, né, de estagnação aconteça mais ou menos bem mais para frente do que a gente espera, né, 2028, 2029, porque é uma indústria ainda em evolução, né? Isso é muito importante, porque às vezes vê notícia, não, daqui 2 anos já vai estagnar. Eu fico um pouco duvidoso de que isso aconteça, né? Porque a tecnologia vai avançar, a mini GD vai ficar cada vez mais em conta, então esse produto ainda vai ficar competitivo por um bom tempo, né? Não há uma estagnação em 2024, né? Salvo se, mesmo com a abertura de mercado do Grupo A a partir de janeiro de 2024, que pode competir com o micro mini GD, mas ainda acho que tem bastante a avançar, né? Nós temos algumas perguntas, né, Leandro? Pois não, vou passar, e depois eu faço mais no finalzinho aí. Perfeito. Para não monopolizar o Pedro. Pedro, queria aproveitar, pegar o gancho aqui do Silmar da NMGD. Ela vem crescendo aqui expressivamente, a gente vem acompanhando em patamares de quase 1 gigawatt por mês, né, de NMGD adicionais. E até como o Zilmar comentou aqui do tema de tecnologia, cada vez mais vai evoluindo, vai ficando preços mais acessíveis, mas o que eu queria ouvir de você era um ponto que saiu na lei 14.300 sobre a venda de excedentes. Eu pergunto isso mais para entender do ponto de vista do microgerador. O microgerador que vai colocando nas suas residências, porque na hora que ele pode colocar na equação a venda desses excedentes, já faz sentido sobredimensionar, não colocar só a sua micro GD para atender o alto consumo, mas também colocar para monetizar esse excedente. Então, ao invés de colocar 5 kW, 7 kW de fotovoltaica, por exemplo, no telhado, se tiver espaço para colocar 20 kW e puder comercializar, talvez faça sentido, até para ganhar escala na instalação e também dependendo do retorno que vai trazer esse excedente. E na regulamentação até foi colocado que para a venda de excedente seria para uma distribuidora, a distribuidora que o micro ou mini GD esteja conectado, a qual a distribuidora faria uma chamada pública para comprar essa energia. Aí eu queria entender um pouco qual seria a previsão para iniciar essa compra, se você já tem ideia se seria de uma forma mensal, semestral, anual, e para dar uma clareada de como que isso aí poderia avançar e como impactaria na decisão do microgerador em colocar até a seu autoconsumo ou, tendo mais espaço, fazer uma conta de investimento para trazer um retorno. Bom, eu vou falar aqui dentro da minha área de atuação, né? Eu trabalho bastante com planejamento energético do 5 como um todo. Então, aqui a gente até acompanha, né, esses temas, mas a gente não participa ali das consultas que estão abertas, né? Tem times de planejamento específicos,
mas de fato, né, um incentivo ali que ajuda no retorno, no payback aí para a pessoa, né, para quem está pensando em instalar o MGD. Mas tem todo aí é necessário ainda, né, um avanço da regulação, né, nesse aspecto para viabilizar isso, tá? Mas aqui na CPFL a gente tem áreas de planejamento específicas da distribuidora e também aqui do regulatório que estão acompanhando esse tema mais de perto. Perfeito, Pedro. Temos aqui algumas perguntas no chat. Novamente, aqui também para os que estão presentes, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, levantar o braço que a gente leva o microfone. Nós temos o Murilo aqui da Siemens. Só tem que clicar. Desligar. Obrigado. André, obrigado. Contribuiu bastante aqui para a nossa atualização. Pedro, desculpa. Pedro, eu vi que você focou bastante a apresentação, né, nas fontes hídricas, né, nas fontes de base com inflex, solar e eólica. Eu queria consultar a sua opinião, como você vê o desenvolvimento da fonte biomassa, né, diante desse, considerando, né, algumas questões que eu tenho na minha cabeça, que a CPFL, né, tem, inclusive, empreendimentos, né, em franca operação na fonte de biomassa, e temos muitos contratos, né, da época do Proinfa, contratos muito interessantes, que estão vencendo, né, que estão terminando aí nesses anos, e sabemos, né, que uma boa parte desses contratos estão vinculados às usinas de cana-de-açúcar, né, que tem essa cogeração, tem que dar um destino rentável para essa energia. Queria ouvir um pouco aí a sua opinião de tendência, como você vê. Bom, obrigado pela pergunta. De fato, a gente vê aqui um crescimento de fontes intermitentes muito acelerado e para combater, né, essa intermitência serão necessárias ali fontes de geração que tenham um despacho controlado, tá? A biomassa, ela atende esse requisito, né? Você pode escolher a hora de estar realizando a geração e ela pode também, assim que a gente tiver um avanço na regulação, estar prestando algum tipo de serviço auxiliar para o sistema também, tá? Para ajudar ali no controle de frequência ou no atendimento de alguma ponta da carga, tá? Então, esse é um papel que vai ser bastante preenchido ali pelas usinas hidrelétricas, né, já existentes, usinas a gás, né, que também estão sendo contratadas, e que já existem dentro da nossa matriz, e no futuro, né, com o avanço da regulação, também vai poder ser atendido ali pelas térmicas a biomassa. Em relação aos contratos pró-infra, né, realmente eles estão próximo da data de vencimento, mas aqui na CPFL, em termos de matriz, né, olhando a parte energética, a gente entende que, pelo fato da usina já estar construída, né, você não ter mais todo aquele custo de construção, né, de investimento, a tendência é que esses contratos não se renovem, né, mas que as usinas busquem outros contratos. Provavelmente não vai ser no preço do Proinfa, né, que já é um contrato que tem um preço bastante diferente por conta da época em que ele foi feito, mas a tendência é que as usinas permaneçam em operação, né, e busquem ali novos contratos. Não, aí esse comentário aqui é meu como planejador, não necessariamente indica ali alguma uma ideia da empresa, tá? Falando mais sobre a composição da matriz e a tendência para o setor. Murilo, até gostaria aqui de complementar, você falou das biomassas, do potencial. O que eu gostaria de ressaltar é a importância da preservação dos reservatórios das biomassas. Nós tivemos no 2022 56 terawatt-horas de energia produzida de biomassas no Brasil, e isso aí equivale a quase 10%
de toda a nossa geração. E quando a gente fala de preservação nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, nós estamos falando de 14 pontos percentuais. Então, o seu número de 85%, se não fosse as biomassas hoje, seria ali próximo de 70%, 71% nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste. E com o avanço das novas renováveis intermitentes, a biomassa ela ajuda muito na questão de trazer mais segurança energética para o sistema. Agora, no Proinfa, né? Esse é um tema que nós temos aí muitas. Nós temos a biomassa, eólica, PCH também, para vencer o Proinfa. E na lei de desestatização da Eletrobras, teve uma cláusula que diz que seria dada a opcionalidade da recontratação do Proinfa por 20 anos. Então, o contrato do Proinfa que irão vencer daqui a 5 anos, o empreendedor teria a opção de recontratar hoje, em 2023, adquirindo de 4 a 5 anos preço mais alto e tem esse novo contrato até 2043, por exemplo. E na lei da Eletrobras foi colocado que a referência é o preço teto do leilão A-6 de 2019, corrigido pelo IPCA. E, em paralelo a isso, a ANEEL ela desenvolveu uma nota técnica, a nota técnica 39, aonde o preço teto das biomassas ele poderá onerar o consumidor no futuro. E, dado isso, a Cogen, a única, nós estivemos reunidos com a ANEEL, dizendo que as usinas de biomassa que têm contrato no Proinfa têm interesse e querem também ter a opcionalidade dessa renovação por 20 anos. E eu não sei como que vai ser feito esse cenário daqui para frente, porque nessa nota técnica foi colocado a possibilidade de onerar, mas ainda não foi definido. Então, a gente está trazendo aqui argumentações para que possam ser recontratada essa energia lá no Proinfa. Alguém mais do público quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar aqui para algumas do nosso chat, depois eu abro novamente para os que estão aqui presentes na CPFL. Nós temos uma pergunta do Ricardo V. Primeiro, ele te parabeniza aqui pela apresentação, Pedro. Aí ele fala que na micro e mini geração distribuída, dentro do projeto Minha Casa, Minha Energia, obrigando as distribuidoras a comprar esses excedentes. Como que impacta a distribuidora esse projeto aqui que está sendo colocado? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é um assunto que está bem recente, ele está em discussão aí durante os próximos dias. Eu não sei se ele já foi aprovado ou não. Não foi aprovado ainda, né? Saiu até um comentário do ministro de que não seria correto forçar a distribuidora a ter essa contratação. Tá? Mas é um assunto que ainda está em discussão. Acho que foi aberta uma consulta pública, não vai estar sendo discutido ali dentro do Ministério. Realmente. Mas a gente não tem grandes detalhes, novos detalhes, né? Ou atualizações quanto a esse assunto. A expectativa é que o presidente vete esse item. A expectativa. Pode. Obrigado, Silmar. Obrigado, Pedro. Agora temos uma outra pergunta aqui. Em relação à quantidade de fontes intermitentes que deverão entrar no submercado Nordeste, qual é a visão da CPFL sobre o deslocamento do PLD entre os submercados Sudeste e Nordeste,
ele será mais acentuado devido às restrições de transmissão? Bom, vou responder aqui com base no que já foi publicado ali de estudos do INS e da IBE, tá? Atualmente a gente tem uma capacidade de escoamento alta e a gente não tem observado descolamento de PLD, né? Até por conta do nível do PLD, mas a depender da entrada, da crescente entrada de SL, né? E de possíveis atrasos na transmissão, né? Ou não necessariamente atraso, né? As obras de transmissão, elas têm um tempo de construção superior aos empreendimentos eólicos e solares, né? Então, a gente pode, sim, passar a ter alguma limitação, consequentemente, descolamento, mas não é o cenário que hoje o EPE e o ONS estão enxergando. Obrigado, Pedro. Outra pergunta aqui do chat é com relação aos leilões de contratação de capacidade. Qual que seria a visão da CPFL com relação à oferta futura e também sobre a contratação dos leilões de capacidade? O leilão da Eletrobras, capacidade na forma de energia, estaria sendo considerado nessa oferta futura? E tem um complemento aqui. E do ponto de vista de operação do sistema, qual seria a demanda sobre a flexibilidade para a operação das plantas que entrarão no leilão de capacidade? Bom, obrigado pela pergunta. Sim, tá, os estudos que a gente apresentou aqui, né, toda a parte de composição da matriz já está levando em consideração os leilões da Eletrobras. No último leilão da Eletrobras, né, estava prevista a contratação de 2 gigas, né, 1 giga ali na região norte, 1 giga na região nordeste, e ao final do leilão, né, foram contratados apenas 750 metros. Tá? A tendência é que esses leilões da Eletrobras sejam abertos, mas não necessariamente toda a capacidade seja contratada. Tá? De fato, as usinas possuem grande flexibilidade, né? O que auxiliaria, tá, no deslocamento das fontes termoelétricas despacháveis e da hidráulica também. Tá? E acarretariam, né, na elevação de tarifas e encargo para o setor como um todo. Tá? Mas eles estão sim sendo considerados aqui no estudo que a gente apontou. Esse é um outro ponto importante, né, porque a contratação dessa capacidade, dessa energia, por ela ser realizada ali como energia de reserva, né, e ter uma inflexibilidade associada bastante elevada, ela acaba auxiliando ainda mais, né, sobre a oferta que a gente já tem atual, que já é bastante elevada também. Então, Pedro, só se eu entendi, já no seu estudo está considerado os 8 GB, que está na lei da... os dados que a gente trouxe aqui de composição da matriz são dados da EPE, tá? Apresenta ali o horizonte até 2027, então, parcialmente, né, o que entraria até 27 apenas, mas como o leilão ele deve ocorrer, né, já é uma decisão que foi tomada, quando a gente avalia a matriz, né, como um todo, a gente acaba considerando. Mas a gente acredita que, como o primeiro leilão, seja contratado apenas parte da capacidade. Tá? Seja que passe, né, que seja contratada só aqueles empreendimentos que consigam ser construídos, né, sem incentivos, sem subsídio, que tenha ali o custo-retorno válido, né, por si só, né? Porque os empreendimentos aí que devem ser contratados, eles estão associados à construção de uma malha de gás. Entendi. Nessa linha que o colega perguntou sobre leilão de capacidade, você até mostrou um slide sobre o tema, me parece uma preocupação, pelo menos, porque o cenário que não é só você que mostra, né? O mês passado apresentamos uma outra comercializadora com o mesmo cenário, preços baixos por um bom tempo. Me parece uma preocupação com o nível de intermitência que a gente vai ter que assimilar no SIM. Como é que uma térmica a gás, ou mesmo a biomassa, né, vai se viabilizar? Porque o leilão de capacidade teria que ser ou a contratação de lastro alternativa.
porque imagina um grande investidor como a CPFL. Não, a maior empresa privada do setor elétrico é a CPFL, se não me engano. Como é que você vai olhando o cenário que você acabou de passar, que é o cenário mesmo, não é porque é você, mas, enfim, é assim que está, por um bom tempo, um preço mínimo, conjunturalmente, podemos ter alguns soluços, mas um preço mínimo por um bom tempo. Como é que você vai viabilizar uma grande termoelétrica a gás para mitigar a intermitência cada vez mais crescente no SIM, né? Então, como é que a gente fecha essa equação? Vai ter que aprofundar o modelo e realmente separar lastro da contratação de energia, aí tem que aprovar a lei, PL 414. Como é que está? É muita incerteza para os próximos anos ou tem um cenário um pouco mais que a gente possa ter um conforto do lado da segurança do suprimento para mitigar a questão da intermitência, como você bem mostrou? Bom, obrigado pela pergunta. A EPE está realizando diversos leilões, né? Teve tanto de transmissão, né, visando segurança do sistema, quanto também os leilões de capacidade. Antes desse leilão da associado à privatização da Eletrobras, né, a gente teve também o primeiro leilão, a LRC, e nele já foi colocada, a EPE sinalizou ali que os empreendimentos que iriam competir no leilão seriam apenas a gás. Teve até um pleito, uma tentativa de algumas térmicas a óleo, né? Elas chegaram a entrar no leilão, chegaram a ganhar, passaram o certame, mas depois tiveram uma participação revogada. Mas a EPE está trazendo dentro desses leilões já diversas regras, né? Então, usinas desse combustível específico até um preço de tantos reais por megawatt-hora, né? Então, faz parte ali do papel da EPE, que planeja a expansão, tentar trazer essa direção, tá? Mas em termos e aí a segurança do sistema, né, vai estar ali amparada por essas decisões da EPE durante a abertura desses futuros leilões também. Talvez um ponto aqui de atenção, antes que venha a efetiva separação do lastro capacidade do lastro energia, da contratação do lastro de potência, que o LRC possa pavimentar uma regulamentação que permita uma participação mais efetiva do biogás, por exemplo, que pode entregar o mesmo serviço para o SIM, entregar potência, de um gás renovável. Então, nada contra o gás natural, mas é bem melhor no momento de transição criar também uma política para o biogás, para o biometano, que seria interessante. Temos um potencial gigantesco aqui no Brasil, e a maior parte desse potencial está justamente no setor sucroenergético. Mas não vejo ainda uma preocupação no LRC, que você mencionou, de tentar atrair essa fonte tão importante que poderia ser a biomassa com biogás para biometano, né? Que vai entregar o mesmo serviço para o SIM, mas de uma fonte renovável. Leonardo, temos uma última pergunta? Eu tenho mais... Zilmar, tem mais uma última aqui do chat, aí eu volto para você. Em relação a Itaipu. Ele pergunta para o Pedro se poderia comentar um pouco sobre as possibilidades de redução de tarifa na renegociação do anexo C de Itaipu. Bom, esse é um outro assunto que está bem parado também dentro do setor, né? Tinham sido iniciadas algumas discussões. Recentemente a gente teve a troca do governo, né, tanto brasileiro quanto do Paraguai. Tem as reportagens, né, os principais estudos ali dos jornais do setor indicam que o mais provável é apenas uma renegociação, né, do valor da energia de Itaipu. Agora, né, já nos próximos meses, a gente passa a ter já uma redução do custo de cessão, né, por conta do financiamento já ter sido pago, né, ter sido finalizado. Então, por si só, já é esperado uma redução da tarifa, mas vai depender muito, né, também da negociação do preço da energia. Aqui, olhando de forma energética, a matriz a gente considera apenas
considera a disponibilidade dessa energia, né, como é hoje, só que ela provavelmente vai ser negociada a um novo preço, tá? Um novo valor. Bom, Pedro, vou fazer mais uma pergunta, aproveitar, a gente estourou o tempo aqui, mas rapidinho, aproveitar a consultoria grátis do Pedro aqui, né? Sempre a gente tem essa qualidade de palestrante, né? Então parabéns pela apresentação, muito bom. Temos a abertura para o Grupo A em 2024. Isso aí, como você está enxergando o pessoal que já migrou, ou ainda tem um grande nicho a trabalhar no Mercado Livre nos próximos anos, nesse varejo que vai acontecer, né? Que vocês vão ter que mudar a aproximação nesse consumidor, porque ele é varejo quase, né? Não é mais pensar na grande indústria, mas pensar talvez no médio e pequeno comércio. Como é que está mexendo a vida de comercializadoras tão importantes como é a CPFL, de grupos como vocês, né? Essa abertura começa no grupo A em 24, mas em alguns anos vai chegar até no grupo B, né? Até nós vamos poder escolher o consumidor, o fornecedor, né, Pedro? Obrigado pela pergunta. Realmente, acho que mudou bastante a dinâmica, não só da CPFL, mas de todas as outras empresas do setor, né? Que estão tentando, aos poucos, se preparar para mudar a abordagem, né? Mudar ali tanto os produtos, né? O atendimento para esses novos clientes, né? Esses novos consumidores. E isso só tende a aumentar, né? Como você comentou, né? A PL prevê já a abertura do mercado de forma faseada. É lógico que vai depender muito também se ela vai acontecer no cronograma que foi indicado ou não. Mas isso elevou bastante, né? E exige muitas adaptações dentro das empresas. Pode? Vou ver se tem mais uma pergunta. Obrigado, Pedro. Aproveitar aqui novamente, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar, por favor, só se manifestar. Acho que eu vou fazer as considerações finais aqui, Leonardo, passar para você fazer o encerramento, e para o Pedro também. Parabéns, Pedro, pela apresentação, obrigado pela presença de todos, parabéns à CPFL pela organização. Efetivamente, para nós foi um ponto importante ter a presença do público, vir aqui pessoalmente, né, Leonardo? Porque é um seminário que a gente faz de forma online, tem feito mais por conta da nossa resiliência frente à pandemia, porque ele nasceu originalmente presencialmente, né, que a gente fazia. E voltar nesse sistema híbrido, a gente está aprendendo, e com certeza também não dá para abandonar a presença online, porque eu vi várias usinas conectadas aqui, Pedro e Juliana, associados da Única, da Cogem, que talvez fique difícil vir até aqui Campinas ou em São Paulo, mas a gente dá essa oportunidade de trazer um palestrante, né, tão qualificado quanto o Pedro, apresentando dados tão... e tendo cuidado da apresentação. Vocês viram que são dados atuais, relevantes. Ainda hoje vocês vão receber a apresentação ou pela Cogem ou pela Única. Então, isso movimenta o setor elétrico. Então, parabéns, Pedro, a equipe toda aí da CPFL. Cogem, muito obrigado. E vamos para o próximo seminário. Aí a CPFL vai nos assistir, né? Com certeza. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Gilmar. Também agradecer aqui ao Pedro, à Juliana, ao Isaac, toda a equipe da CPFL. E nesse híbrido da CPFL foi a empresa que conseguiu trazer o Gilmar para o primeiro híbrido presencial, o Gilmar de forma presencial. Acho que é porque o Gilmar trabalhou 11 anos na CPFL. Nos contou agora há pouco que no passado ele já teve aqui no grupo. E até o reforço aqui, o convite aos que estão de forma online, que nos próximos possam participar presencialmente. A gente acha interessante a forma presencial, porque antes do evento
tem um coffee break, onde tem um espaço para o networking. Agora, ao término, também é possível ter uma interação entre os participantes. E as informações vão mudando com uma velocidade muito grande, por isso que a gente gosta de fazer seminário todo mês. E esperamos a todos vocês no próximo, em breve mandaremos informações. E passo aqui para a Juliana e para o Pedro para fazer as considerações finais. Muito obrigado a todos. Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar apresentando o cenário energético. A gente permanece aí disponível, né? Caso vocês queiram tirar dúvidas aí sobre a apresentação, podem entrar em contato aí, que a gente aqui da CPFL responde eventuais dúvidas que apareçam depois também. Bom, se coloca à disposição. Obrigado.